Glória a Deus. Amém, irmãos? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Sexta porta, nós estamos na metade do processo. Peço que os irmãos abram a Bíblia em Neemias, capítulo 4. Se puder dar um pouquinho de volume aqui para mim, por favor. Só um pouquinho. Capítulo 3 de Neemias, versículo 15. Estou feliz mais uma vez de estar com os irmãos. E temos aqui alguns irmãos que estão cooperando conosco novamente. O irmão Felipe, Deus abençoe. O irmão Eliseu, lá atrás, Deus abençoe grandemente. E o irmão Rafael, que Deus venha abençoar grandemente a vida dos irmãos que têm cooperado conosco nessa obra. Amém? Todos encontraram? Prometo fazer aqui o possível e o impossível para ser o máximo objetivo. Neemias 3,15. E a porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu. Ele levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até aos degraus que descem da cidade de Davi. Pode tomar o seu assento. E que Deus, por graça, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre as 12 portas de Jerusalém. Como restaurar as portas da nossa vida. Esse é o propósito. A primeira porta, nós falamos aqui, sempre é bom trazer uma retrospectiva. A primeira porta, falamos das portas das ovelhas, onde foi falado sobre a necessidade de se consagrar tudo aquilo que nós temos. A segunda porta foi a porta do peixe, onde falamos de expansão, crescimento na obra de Deus, a importância da evangelização na igreja. A terceira porta foi a porta velha, a porta das memórias, onde nós fomos exortados por Deus a voltar aos marcos antigos. A quarta porta foi a porta do vale, onde nós falamos sobre a necessidade de orar e vigiar para que o inimigo não encontre brechas para construir um vale e montar o seu vale dentro da nossa casa. A quinta porta foi a porta do monturo, a qual foi ministrada semana passada pelo nosso pastor Edilson. E nós vimos como essa porta, a importância dessa porta, que dava de frente para o vale de Rinom. Um vale que em grego era Geena, ou inferno. Algo que remetia ao inferno. E restaurar essa porta era fechar a nossa casa para toda a influência do inimigo, do inferno. Então nós precisamos reparar as nossas portas. E hoje nós chegamos na porta do vale. Uma coisa interessante de se dizer é que a água ela é muito importante. A água fala da vida. Quando nós olhamos a Bíblia, aonde você vê a água está falando de purificação. Aonde você vê a água está falando de poder, força. Está falando do movimento do Espírito em nós. Isso é água. Fala de verdade. Fala de suficiência, que é o que Cristo é. Nos é suficiente em todas as coisas. Quando Jesus aborda a mulher samaritana, ela fala: como que o Senhor vai me dar dessa água
Como que o Senhor vai me dar uma água se o Senhor não tem nem balde para pegar? Aí ele fala: se você beber dessa água, tornará a ter sede. O que ele estava dizendo? Se você beber da água que o mundo dá, a tua alma sempre ficará sedenta, carente, dependente. Mas a água que eu dou se tornará uma fonte. Você não vai ser só alimentado, mas você vai alimentar através da fonte que eu vou fazer em você. Então foi o que Cristo disse a respeito da água. No contexto espiritual, então é isso. É palavra, é limpeza. No Oriente, a água ela é superestimada por causa da aridez desértica do ambiente. Nós sabemos como que é. Quantos de deserto que tem naquele lugar. Então a água lá ela era preciosíssima, muito mais do que a nós. Uma coisa é falar de água aqui, outra coisa é falar de água no Nordeste. O valor da água para nós é diferente do Nordeste, por causa da necessidade. Então é sempre interessante nós tentarmos se localizar culturalmente. O valor dessa fonte era inestimável. Até porque ela era a única fonte de Jerusalém, daquele lugar, da cidade. Era a única fonte da qual os peregrinos e os judeus que vinham, para os irmãos que não sabem, todo judeu, pelo menos 3 vezes no ano, independente do lugar que ele esteja morando, no Brasil, no Japão, ele tem que ir a Jerusalém. Em 3 festas, eu lembro de 2, uma do tabernáculo e a do dia do Yom Kippur. São dias que eles precisam sair do lugar onde eles estão, viajar até Jerusalém e ir até lá. Naquele tempo, saíam-se dos países ou das cidades vizinhas e peregrinavam pelo deserto. E a fonte da qual eles se saciavam após o deserto era essa fonte. E eu aplico mais uma verdade: sempre após um deserto, Deus tem uma fonte para saciar a nossa sede. Sempre depois do deserto, Deus tem uma fonte para aliviar as feridas e os calos dos pés. Sempre após um deserto árido, Deus tem fonte para refrescar a nossa vida. Essa fonte, ela era a fonte da qual os peregrinos e todos os judeus, independente se moravam em Jerusalém ou não, os que moravam tinham que sair pela porta da fonte para acessar essa fonte. Eu ainda não citei a fonte, mas há algo aqui interessante, que nós vamos citar mais para frente. Mas quem morava dentro tinha que sair para acessá-la, porque só tinha lá. Era a única fonte. E quem vinha de fora, ela já ficava do lado de fora, não era à toa, das muralhas. Para quem chegasse na cidade antes de entrar, passasse pela fonte e se purificasse. Até porque a maioria das visitas que Jerusalém tinha era para ir ao templo, que distava dali 1 quilômetro, aproximadamente. Então se lavavam no tanque, já mudei o nome. O que eu falei? Tanque. O que eu falei, irmãos? Vai pegando. Depois nós vamos tocar nesse mesmo assunto para você entender o que eu estou falando aqui de tanque. Não é fonte, pastor? Vamos chegar lá. Então eles chegavam nesse tanque, se lavavam, se purificavam, para poder entrar no templo purificado. Havia algumas classes de pessoas que podiam acessar o templo com mais liberdade, sacerdotes, levitas. Mas todo judeu, indistintamente, tinha que passar ali e se lavar. Esse tanque vivia cheio de pessoas, gentios, judeus. Só não tinha pessoas com deficiência, faltando algum membro, com deficiência visual,
porque essa fonte não podia ser acessada por leprosos. Eles tinham que se lavar em outro lugar, que era o ribeiro de Cedron, porque eles eram tidos como malditos. Então eles tinham que queriam se banhar, tinha que ir para o ribeiro, aonde o lixo era jogado, aonde percorria grande parte do esgoto de Jerusalém. Eles se banhavam lá. E caminhando mais um pouco, o interessante é que essa classe tinha dentro do templo um lugar restrito para eles. Gentios, tinha o átrio dos gentios. As mulheres não entravam junto com os homens. Havia o átrio das mulheres. E o átrio onde os judeus, exclusivamente. Por isso que em Efésios, Paulo vai falar que Jesus quebrou a parede de separação que havia entre os povos. Porque havia essa parede. A maneira que o templo foi dividido, não foi Deus quem decidiu separar. A parte das separações ficou na questão dos judeus dividirem. E por causa da religiosidade venenosa que eles tinham, e o preconceito, eles dividiram. Fizeram o átrio de vocês é aqui. Se quiser, olha daqui. Nós ficamos ali. Como é que fala quando a pessoa assiste de... É camarote, é isso? De camarote, e vocês vão ficar na arquibancada. Vocês vêem a distância, porque nós somos judeus, vocês não. E para as mulheres da mesma forma, porque eles tratavam mulheres com baixa estima. Mulher não tinha valor naquele tempo. E até hoje, no Oriente Médio, a mulher ainda não tem tanto direito. É coisa da cultura, tá? Por isso nós precisamos contextualizar algumas coisas. E outra coisa interessante é o nome desse homem. Estou localizando os irmãos na cidade primeiro, para depois nós chegarmos na questão das aplicações. Os responsáveis pela reconstrução, Salum, que significa retribuição, multiplicação. Filho de Col-Rosé, que significa toda a visão. Aí eu tenho que aplicar outra coisa. Tem que aplicar: Deus nunca te dará uma grande obra se a sua visão é pequena. Deus sempre dará grande obra para quem tem visão grande, visão de águia. Tem que enxergar como ele está enxergando. Ele está enxergando o projeto de um jeito, você está enxergando de outro. Aí Deus fala: não tem como andar junto com você. Esse projeto eu vou passar para outro que tenha mais visão. E vou te dar essa portinha pequenininha, porque é que comporta a tua fé. Essa porta da fonte é a porta da visão. E você vai entender por quê. A palavra fonte do hebraico significa visão, olhos, remetendo a olhos físico, remetendo a psique, ou seja, toda a questão emocional do indivíduo, o intelecto. Parece que eu vejo Jesus falando lá em Mateus 6, os olhos são a janela da alma. Então essa fonte remetia a tudo isso. Porque o que compete com o reino de Deus hoje são coisas que tentam engabelar nossa fonte. Você percebe que uma pessoa que não tem Deus, ela vive vazia, procurando anestesiar essa saciedade em outras coisas. Em bebida, em álcool, em droga, em prostituição. Ele tenta ser o mais libertino possível, a fim de tentar ofuscar e esconder essa falta que está ali dentro, que só é preenchida com Jesus, a única fonte. Por isso que eu disse, é uma fonte, não há várias fontes. É uma fonte. Então essa porta remete à visão. Outro ponto é que essa porta ficava de frente ao tanque de Siloé. Pegou porque eu falei tanque? Mas aí
a nossa mente pode entrar em parafuso, vai falar: pastor, por que fonte? Ali está falando fonte, o senhor está falando tanque de Siloé. Eu explico. O tanque de Siloé ficava à frente da porta. Era o tanque de Siloé, ou piscina, ou represa, que era chamado naquela época, reservatório de Siloé. Era o local onde eles pegavam água para beber, para se lavar, purificar. Era tudo ali, para fazer comida e outras coisas mais. Aquelas coisas boas que nós gostamos. Tudo era pego ali. Então havia um movimento frenético ali, todo dia. Água, barulho de água, de movimento de água. Porque pessoas entrando e saindo, se lavando, pegando água para levar para fazer a alimentação do seu lar, levando água para poder fazer a questão de limpeza e outras coisas mais. Havia um movimento constante ali naquele tanque. Mas a questão é, o que abastecia esse tanque era água natural. Esse tanque, ele foi feito por Zedequias. Zedequias cavou um sistema. Ele canalizou a água de um grande rio, de uma grande fonte, para que ela chegasse e abastecesse o tanque de Jerusalém. Que rio é esse? Rio Gion. Rio o quê, irmãos? Esse rio era um dos 4 rios que passavam cortando o Éden, paraíso de Deus. O Éden desapareceu, mas o rio continua. E o interessante, por que essa porta é chamada de porta da fonte? Se ali é um tanque, não é uma fonte. Porque a água que abastece é a água da fonte. Não é a fonte, mas é abastecido pela água da fonte. É mais ou menos eu e você. Não somos Cristo, mas somos abastecidos por Ele. De sorte que quem olha para nós vê Ele, ou tem que ver as características dele. Louvado seja o nome do Senhor. E um fato curioso é que é nesse tanque que Jesus manda um cego de Jerusalém, um cego de nascença, lavar seus olhos após tê-los untado com saliva e barro. João 9 vai narrar a história desse homem. Eu já disse, pessoas com deficiência podiam entrar? Podia se lavar? Não podiam, porque eram tidos como imundo. Então, esse cego não podia se lavar ali, muito menos chegar no templo, porque se não chegava nem no tanque, quanto menos no templo ele chegaria. No templo não podia ter defeito nenhum, para não contrastar com a santidade de Deus. Tinha que ser pelo menos visivelmente perfeito. Então esse cego estava próximo ao templo quando Jesus o encontra. Ele era judeu, vivia ali, mas era cego. E era desprovido do direito e do privilégio de se banhar no tanque, na fonte. Talvez ele recebia a água da fonte por mãos de outra pessoa, mas ele mesmo não podia acessar o tanque. Então era desprovido tanto da fonte como de conhecer o templo. Mas ele estava perto do templo, é o que me chama a atenção. Ele estava perto do templo, que mostra para nós que havia um desejo de estar ali, de entrar ali. E eu imagino aquele homem ouvindo o som da água e pensando: queria tanto um dia me lavar nesse tanque, para poder entrar na casa do meu Deus. E o interessante é que a expressão cego de nascença aqui não é um cego comum. É um cego que nasceu sem os olhos, na cavidade,
ele não tinha o globo ocular na cavidade dos olhos. É o que dizem os estudos. E por que isso? Porque Jesus, ele cospe no chão, faz lama, barro e unta os olhos do cego e fala: agora vai e lava no tanque de Siloé. Ele entendeu a mensagem na hora que Jesus estava dando para ele. Por isso ele foi correndo, sem pensar, sem cogitar. Mas por que Jesus pega o barro, faz barro e coloca nos olhos? Por que ele não falou: você quer ver? Então veja, como ele falou para Bartimeu. Ou para aquele outro cego que ele falou: efatá, que se abra. Por que para ele teve que pôr a mão, fazer, moldar e colocar na cavidade dos olhos? Porque não havia olhos. Jesus estava criando os olhos que não desenvolveu nele no nascimento. Porque o Deus que criou o homem do pó da terra não poderia criar 2 olhos. Então ele faz lama, faz barro e fala: eu te dou aquilo que você não desenvolveu no seu nascimento. Agora vai. Você ainda não está vendo, mas vai ao tanque de Siloé e se lave. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando disse isso, a voz de Cristo soou na cabeça dele assim: você nunca entrou no templo, mas hoje você vai lá, lava-te no tanque de Siloé, porque hoje você entra. Você nunca entrou, mas hoje você pode ir lá, no tanque que você sempre desejou entrar. Se lava, porque hoje você entra no templo. Não passa hoje o dia que você entrará no templo do Senhor. Era Jesus fazendo aquele cego viver o que ele sempre sonhou. Ninguém poderia dar, a mãe não pôde dar, mas ele dá. Louvado seja o nome do Senhor. E o mistério sobre essa fonte é que o tanque de Siloé não era fonte, mas era chamado de fonte por causa da corrente que vinha de Gion, do paraíso de Deus, e abastecia o tanque. Louvado seja Deus. Então entenda, o tanque de Siloé recebeu o nome de fonte, mesmo não sendo uma piscina, porque era abastecido pela fonte. Você não é a fonte, mas você sempre ouve alguém dizendo: perto dela eu sinto tanta paz, perto dele eu sinto uma alegria incomum. Sempre tem o desejo de estar perto do Valdeir, sempre o desejo de estar perto do pastor Edilson, do evangelista Rogério. Que bem-estar é esse? É porque a fonte que o Senhor fez dentro dele, a partir do momento que ele o recebeu como único e suficiente Salvador da sua vida. Louvado seja Deus. Essa fonte ficava do lado de fora da cidade, ao pé do Monte Sião. Monte Sião era o monte da eternidade. Lá em Salmo 125 fala o quê? Salmo 125: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Aquele louvor: ó que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu buscar, voltar. Pois ele foi para o céu, e em breve vem nos buscar. Sião é o exemplo, é o retrato do céu, é o exemplo, é o símbolo, a figura. E é lógico que tem prova bíblica, irmãos. Quando nós abrimos em Hebreus 12, 22, mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. E essa entre demais referências. Essa era a única fonte da cidade então.
E o interessante, Apocalipse 22:17 vai falar o que para nós? E o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha e beba da água da vida. Outra curiosidade sobre o nome Gion é que esse rio era chamado de Águas Vivas. Ele era conhecido como Águas Vivas. Era a maneira como ele era conhecido. Louvado seja Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, já iniciando a aplicação para nós encerrarmos no horário, porque não dá tempo de trazer tudo, por mais que a vontade seja grande. Estou tentando falar bem pausadamente, que eu não quero perder nada, irmãos. Em nome de Jesus. Nós vemos o encontro de Jesus com uma mulher. É o encontro da mulher com a fonte. Em João capítulo 4, quem puder abre. Não é pecado abrir a Bíblia no meio da pregação, é até um dever. Investigar. Ver o que o Senhor está falando, consultar. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 4 vai narrar a história desta mulher. João 4,4 fala que era-lhe necessário passar por Samaria. Necessidade aqui não se dá por limitação geográfica. Só tem aquele caminho, não. Havia um outro caminho que era acessado pelos judeus. Atravessavam o Jordão, caminhavam mais, para não ver a cara do samaritano. Irmão, em nome de Jesus, para de atravessar o riacho. Você está percebendo que você está até mais cansado, porque de tanto tentar dar a volta para fugir de quem você tem que ir. A sua libertação depende disso. Anda em linha reta. Para de dar a volta, para de fugir daquilo que você precisa fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então por que Jesus foi por ali? Porque Jesus não dava volta, irmãos. Ele via problema aí que ele ia lá mesmo. Se ele via uma porta de impossibilidade, Jesus falava, então é ali que eu tenho que ir. Se é uma porta de dificuldade, Jesus falava, então é ali mesmo. Nós não, nós pensamos, a porta de dificuldade, não vou mais. Por causa da dificuldade, nós abrimos mão do projeto, desistimos da faculdade, desistimos dos nossos sonhos, por causa da dificuldade. Mas Jesus não. Ele falou, Deus me chamou para isso, haja o que houver, venha o que vier, eu continuarei andando adiante, rumo ao que Deus disse que faria em minha vida. Mas a questão é que nós mesmos às vezes não acreditamos no que Deus nos disse. É a questão da suficiência. Estamos divididos entre duas fontes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se há algum lugar onde você tem evitado, mas sempre acaba parando ali, de alguma forma você para no mesmo lugar, talvez seja Deus dizendo, resolva as suas pendências aqui. Você roda e para na frente da mesma pessoa, justamente a pessoa que você não quer encontrar. Você vai no banco, está lá. Você vai no médico, entra dentro do banheiro, a pessoa está lá, saindo do banheiro. Você entra na padaria, vou ir no mercado diferente, onde ninguém me conhece, para não correr risco. Chega lá, tá a fulana. Pai do Senhor, irmão. E Deus falando para você naquele desconforto, trata a tua pendência. Eu sei da angústia e da mágoa que está aí dentro. Eu sei do desconforto que ficou desde aquela época que vocês se separaram. Trata de tratar a pendência e se reconciliar. Porque eu não faço curva
para ir para o céu é reta, irmãos. É reta, não tem como fazer curva, não tem essa. É nós que fazemos e queremos tomar decisões precipitadas e fazer um caminho mais longo, mas para fugir daquilo que Deus quer para nós. Mas Deus diz para nós, nessa noite: entrega verdadeiramente o teu caminho ao Senhor. Porque se verdadeiramente você entregar, você vai parar de temer o que você vai dizer. Você vai parar de temer o que você vai falar. Você vai parar de ficar querendo justificar. Se aparecer, se dá de frente. Simplesmente viva e desfruta da comunhão. Se Deus te colocou diante dessa pessoa, dá um jeito, irmãos. Fala do teu jeito. Deus não nos colocou nessa terra para poder disputar, competir, guerrear um com o outro. A nossa guerra não é contra a carne e nem sangue. Então pode ter certeza, se há um inimigo na tua vida, esse inimigo não é o teu irmão. Por mais que te afronte, é questão de temperamento, há vários. Há vários. Fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico. Qual é o teu? Eu sou fleumático. Mas bate com o sanguíneo, às vezes não dá certo. Minha esposa é sanguínea. Então, às vezes, a gente vai aprendendo um com o outro. Ou seja, é temperamento, é personalidade. Então, nós precisamos entender e diferenciar personalidade, temperamento de demônio. Não é demônio. Porque nós entendendo isso, nós vamos parar de lidar com os nossos irmãos como inimigo. Como se fosse o diabo mesmo, o adversário da minha alma. Adversária. Não, Senhor, mata. Misericórdia, irmãos. Qual água, qual fonte nós temos bebido para agir dessa forma? Eu sei. O ladrão não veio senão a matar, roubar e destruir. É a fonte que deseja matar. João 10:10. Mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E a fonte que Ele deixa sobre a tua vida, essa fonte ela vai saltar para a vida eterna. Ela passa por você e atinge o teu irmão, atinge os teus inimigos, atinge todos aqueles que já fizeram mal para você, indistintamente. Você tem que estar disposto a fazer bem para quem te persegue. Isso vai determinar a fonte que você é, a fonte que tem dentro de você. Ela te dá a capacidade de abraçar quem te apunhala. Ela te dá a capacidade de você falar bem de quem te fala mal. Ela te dá a capacidade de amar quem te odeia. É a fonte. É a fonte que não tem ódio, tem amor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus se assenta no versículo 6 de João 4. Ele se assenta e espera no poço. O encontro era dele, então ele não ia arredar o pé dali. Outra coisa que nós aprendemos aqui: o encontro era de Jesus, mas ele ia ser mais benéfico para a mulher. Mas quem chega primeiro no encontro? Jesus. Ele chega antes e espera. Ele poderia chegar depois, ou na hora que ela estava tirando a água, mas ele chega depois. Entenda uma coisa, se é que eu posso usar um termo desse para se referir a Deus, mas a teologia me permite fazer isso. Nós chamamos isso de fugiu a palavra, mas há um método que nós utilizamos na teologia para tentar explicar um sentimento de Deus, que é um método majestático, que chama, você tenta colocar um sentimento de Deus para poder explicar alguma coisa para nós entendermos. Então entenda, quem está mais ansioso com o encontro é Jesus.
Quem chega primeiro está mais ansioso. Então ali naquele momento ele estava com mais pressa para salvar, para encontrar com aquela mulher e salvar a alma dela. Entenda, nessa noite, antes de você chegar, Jesus chegou. Antes de você cair em si e se tocar, eu tenho uma grande chamada, preciso me tocar daquilo que eu preciso fazer, preciso renunciar a algumas coisas e é para ontem. Antes de você se tocar, Jesus já está com um pezinho, ó. Vamos meu filho, vamos ouvir. Ô meu filho, eu estou ansioso para te fazer chegar aonde eu determinei que você vai chegar. Eu estou ansioso para te fazer chegar na promessa. Mas para isso é necessário você se apressar. Se apressa, porque eu já estou te esperando. Arabaia céu. Remina arabaia canta arabandácia. O Senhor vai na frente, está te esperando. Louvado seja Deus. Veio uma mulher samaritana. A Bíblia cita essa informação porque não era normal as mulheres irem naquele horário. Meio-dia. As mulheres iam ou de manhã ou no final da tarde. Porque essa mulher não se reunia com as mulheres mais. Porque o relatório de vida, os antecedentes daquela mulher, não era bom diante da sociedade. Então, quando eu não sou bem visto pela sociedade, pelas minhas atitudes que eu não vou mudar, até porque a fonte que aquela mulher estava bebendo para saciar a dependência dela, que ela tinha, era casar. Casou com um, casou com dois, casou com três, casou com quatro, casou com cinco, e estava com mais um que ainda não tinha casado, mas se demorasse ia casar. Porque ela estava tentando saciar algo espiritual, emocional, com uma coisa da terra. E não tem como, irmão, desejo sexual, não tem como, irmãos. Não há nada nessa terra que sacia a nossa alma, a não ser a palavra de Deus. Nós temos os homens mais ricos que passou por essa terra. No final da vida, para onde eles olharam? É verdade, era tudo ilusão. Não era Darwin que no final da sua vida não acreditava? O homem que criou lá a questão da evolução, a origem das espécies. Não vou entrar nessa questão que não é filosofia, mas é só a título de conhecimento. Mas o homem que mais rebatia Deus no final da vida, o que fez ele olhar para Deus? A semelhança entre todos. Rico, pobre, vai para o mesmo lugar. Se não tiver a presença de Deus, se não beber na fonte certa, que gera para a vida eterna, vai ser morte eterna. Quem aqui gosta de morte, irmãos? Você fala de morte, meia dúzia da igreja baixa a mão. Fala de vida, 10 levanta. Ninguém gosta, é um termo que assusta todo mundo. Agora você já pensou, você morrer continuamente, todos os dias? Porque fonte fala de algo contínuo. Por isso que fala de eternidade. É uma fonte que não esgota. Ela gera para a vida eterna. Se a fonte de Deus gera para a vida eterna, a fonte do diabo gera para a morte eterna. E a Bíblia dá respaldo para isso quando diz que o verme não vai morrer. O homem vai buscar a morte, mas não vai morrer. Vai sofrer as dores. Sem trégua, sem intervalo. Numa partida de futebol você tem um apito ali no meio do tempo para você descansar. Mas entenda, numa guerra espiritual, ou se tiver nas dependências do diabo, não tem trégua. Quanto mais abatido, melhor para ele atacar. Quanto mais vulnerável, mais ele vai atacar, porque a intenção dele é matar e destruir de uma vez por todas. Ele não tem piedade, ele não tem dó de ninguém. Deus tem, quando vê os filhos seus na prova,
Deus vai lá e envia provisão no meio do deserto. Ele vai lá e suaviza com a palavra revelada, que vem no momento certo para nos levantar. Mas o diabo não, ele viu, está caindo, então é agora que eu vou dar o ultimato. Então não brinque de ser crente, irmãos. Não brinque, porque o diabo ele está aí para matar, principalmente aqueles que não têm bebido na fonte certa. Louvado seja Deus, já estamos terminando. Então talvez, por que aquela mulher foi em outro horário? Talvez porque ela estava cansada dos comentários maldosos que ela ouvia. Não queria mais, já basta. Isso machuca, gera dor. Jesus oferece uma água que acabaria com a dependência que ela tinha de ficar se casando, tentando gastar as dependências com outros homens. Homem. Outros gastam em cigarro. Outros é maconha. Outro é droga e etc. Outros é remédio. Para dormir, para levantar, para tudo mais. Louvado seja Deus. Mas a questão é que todo mundo tem uma dependência e precisa ser livre dela. Após ela receber as verdades vindas do próprio Cristo, ela as bebeu. E ela faz o que, irmãos? Abandona o cântaro. Ela abandona a fonte a qual ela estava se abastecendo antes. Ela fala, não tem necessidade de eu beber mais essa água que eu vim buscar no calor do meio-dia. Todo o trajeto que eu fiz chorando, não preciso mais levar água. Passou a minha sede. Porque a água que Deus nos dá mata a sede de verdade. A água que Deus nos dá, Ele se torna a nossa única suficiência. O Senhor, Ele trabalha, Ele fala conosco, Ele quer nos resgatar, para que nós venhamos entender que Ele é a única suficiência que nós precisamos. Ele é o suficiente. Nós colocamos protocolo. Não, eu tenho que casar, porque senão não estou completo. Não, eu tenho que ter um carro novo, tal ano, tal modelo, porque senão não sou completo. Tenho que ter uma moto assim, porque senão não sou completo. Não. Você é completo se a fonte de Deus estiver dentro de você. Somente assim o homem é completo. Nós temos situações que se repetem todos os dias. Quem aqui tem contato com o patrão? Com o dono de uma grande empresa? Alguém que ganha bem? Quem tem contato? Tem alguém? Ninguém mais? Então vocês estão trabalhando para gente que é muito grande, né? Porque quando é muito, muito grande não é visto. Só é visto aquele que é mais ou menos grande. Mas ele não é visto. Mas a questão é a seguinte: esse homem ou essa mulher, quando você vê eles, você vê sempre com pressa, sem paz. E quando tem dinheiro, pode perguntar que está bebendo, está usando droga, está fumando, está gastando tudo em coisa errada. Pode ver que tem uma fonte de dependência aonde ele tem bebido. Mas do contrário, você pobre de marré, como diz o mineiro, mas chegando, cantando louvores e assoviando no trabalho. Olha o contraste. É a diferença da fonte que há em você, a fonte que há nele. E essa mulher entendeu isso e abandonou aquele cântaro. Não preciso mais. Encontrei a única fonte, a fonte da vida. Louvado seja Deus. Prova disso é que no final do capítulo, aqui é para encerrar mesmo, é a conclusão. Tá rindo, né? Alguém riu alto que eu ouvi, viu? Ó, respeito, hein?
Louvado seja Deus. Brincadeira, irmãos. Prova disso é que no final do capítulo, Jesus ainda estava falando para os discípulos, que os discípulos chegam, e Jesus deixa o discurso e começa a falar com os discípulos. A Bíblia fala que ela abandona o cântaro e vai para Samaria correndo. Jesus começa a preparar os discípulos para receber aquilo que ele foi plantar no coração daquela mulher. Nada que Jesus faz é sem propósito. Nenhum lugar onde ele te manda é sem propósito. Sempre vai ter propósito. E ali não era diferente. E ele conversando com os discípulos, ele começa a falar sobre a necessidade de olhar para os campos. Olhar para aqueles que dependem da palavra e da evangelização. Ele fala, vocês dizem que há um tempo determinado. Aí ele fala assim, mas eu vos digo, que olha para o campo, já estão brancos, pronto para a seara. Quando ele termina de fazer o sermão, ele é interrompido com uma multidão de samaritanos, que vieram dizendo que a mulher chegou falando, testemunhando, testificando sobre ele. E os samaritanos, como todo judeu também, samaritano, não acreditava na mulher. A palavra da mulher não tinha autoridade, mas eles ouviram e foram correndo para ver quem era esse Jesus. E no final do versículo, olha o que vai dizer. Louvado seja Deus. No versículo 41, do 39 ao 42, fala dessa multidão chegando. Mas eu não vou ler tudo para não tomar tempo. 41, e muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. Mas quem trouxe para Jesus? A mulher. Jesus precisou ir lá buscar? A mulher, por quê? O tanque de Siloé não é a fonte, mas recebe água da fonte. Ele trabalha para a fonte. Da mesma forma eu e você, Deus deseja fazer em nós uma fonte, para que através dessa fonte nós possamos levar água, essa água que é a palavra de Deus, para muitos, para que nós possamos alcançar outros e trazer até Ele. E eu pergunto, se há essa fonte dentro de você, há pessoas saciadas próximo a você, e há pessoas sedentas. Você sabia disso? No mesmo momento, no mesmo ambiente, tem pessoas que Deus coloca na sua frente, na sua vida. Pessoas que são saciadas pela água que Deus colocou sobre a sua vida, e pessoas sedentas, porque Deus colocou ali você como uma fonte provisória sobre a vida dela. E eu encerro aqui. Ela atrai a todos para Jesus, manancial de águas vivas, a única fonte que existe. Jesus diz, eu sou a porta, eu sou a fonte. E eu me recordo, quando eu trabalhava no hotel, primeiro emprego da minha vida, eu lembro que eu, 17 anos, mas tinha fé, tinha ousadia, a ousadia de um menino de 17 anos, porque da roça 17 ainda é menino, aqui já é homão, né? Já sabe de tudo, mas na roça 17 anos, ainda é um menininho, sabe de nada. Mas eu cheguei dentro do hotel e pregava, não tinha filtro, perguntava para mim, toda grande parte do hotel, da direção era espírita. Os quartos do hotel, quando chegava pessoas oprimidas, se tornava ali num centro de terapia espírita e era dado passe. Eu lembro disso.
E eu lembro que eu pregava, eles perguntavam para mim, quem cura? Eu falava, é Jesus, é fácil, pergunta mais difícil. Mas o ruim, irmãos, o Espírito ele tem resposta para tudo. Ou acho que tem. Aí falou, não, é uma entidade que entra em pessoas específicas que cura. Fala, irmão, tá amarrado. Tá repreendido em nome de Jesus. Que entidade? Entidade é coisa ruim, rapaz. Eu falei, entidade, vocês estão doidos, entidade é coisa ruim. Tá amarrado. É Jesus quem cura. Mostra na Bíblia. E enfim, eu ia pregando, e eu comecei a adotar algo que Deus colocou no meu coração. Eu não sabia falar, mas escrever eu sabia. E eu tinha um período que eu ficava 1 hora no estacionamento esperando o garagista chegar. Eu sentava na cadeira em 1 hora, pegava um papelzinho e começava a contar partes da minha vida, testemunho, sem saber que era eu. Um jovem, um menino aí, sempre contando sobre mim em terceira pessoa, ali como testemunho. Deixava uma palavra e um testemunho. De repente, eu fazendo frigobar, fazendo ali o check-in de tudo, chegava uma camareira e outra, porque era onde elas tomavam café. É você que tem escrito aqueles papéis? Eu falei, foi eu sim, por quê? Fiquei meio com medo no começo, mas depois ela falou, porque aquilo tem me alimentado tanto. Eu era desviada da presença do Senhor, mas eu estou começando a voltar a partir. Foi interessante aquilo lá, começaram a dialogar comigo através das cartas que eu deixava lá atrás. Elas vinham e começavam a dialogar no outro dia. Interessante o testemunho que você deixou lá atrás ontem, né? Nossa, e como está aquele irmão? E começaram a voltar. Um dia eu fui na igreja, eu estava cansado, não queria mais ficar lá, porque por mais que o ambiente me favoreceu um tempo, devido ao salário, eu trabalhava das 3 às 10, de domingo a domingo, não tinha como ir para a igreja. Fiquei 2 anos e meio sem ir na igreja praticamente, dos 16 anos até 17 e meio. Então a fé começa a dar uma balançada, porque não tinha hábito de ouvir pregação naquele tempo. Para ouvir pregação naquele tempo tinha que alugar a fita. Eu lembro, alugava a fita do Silas Malafaia, Marco Feliciano, colocava em casa, DVD e devolvia. Era isso que eu fazia. Mas eu lembro que eu comecei meio que fraquejar na fé. E eu falei, eu vou sair, não estou aguentando mais. Eu ia falar algo aqui, mas não posso falar, que senão arrumo problema depois em casa. Glória a Deus. Mas brincadeira, irmãos. Mas naquela época, relacionamento nenhum dava certo, porque ia para o lanche, eu não podia estar. Amigo não tinha, porque na hora que eles estavam saindo, irmãos, aqui 10 horas da noite ainda dá para fazer muita coisa, mas na roça, 8 horas da noite acabou o dia. Se o culto acabava 9 horas, você imagina o que acontecia depois. Eu saía 10 horas, não tinha como fazer mais nada. Então fui fraquejando, falei, eu quero sair. E no dia eu cheguei e falei, Deus, me dá uma resposta hoje, por favor. E a irmã falou assim para mim, usada por Deus, falou, você ainda não saiu de lá por causa de uma alma que tem lá dentro. Mudei para cá 1 ano depois, recebi a notícia, um jovem recepcionista morreu. E eu entendi, era ele. Então entenda, Deus te mantém em alguns lugares, por mais chato que seja, por mais difícil e desconfortável que seja, porque Ele precisa através da tua vida saciar e iluminar a mente de alguém. Então não reclame, fique e ore, porque Deus vai a seu tempo salvar essa vida através de você. Amém, irmãos? Quantos recebem essa palavra? Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos, para agradecer. Vocês viram que eu tentei, né? Glória a Deus. Foi melhor hoje, tá vendo? Foi menos tempo. Jesus.